Olá, estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico. Se você ficou por fora das suas redes sociais nos últimos dias, provavelmente você ainda não viu que a série Pretty Little Liars, apesar de ter acabado só há 3 anos atrás, a série vai ganhar um reboot criada pelo Roberto, o criador de Riverdale. Então, como vocês já devem imaginar, ficou aí uma grande guerra dos fãs de Pretty Little Liars versus os fãs de Riverdale. Tem muita gente que gostou dessa ideia, poucas, mas tem muita gente que também não gostou de jeito nenhum, achou um absurdo esse reboot da série. Então nós vamos conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje e eu vou dar a minha opinião, que também é um pouquinho polêmica. Então, por favor, já peço logo, a partir de agora, respeito, tá bom? Respeita o coleguinha, respeita quem não gostou da ideia e respeita também quem gostou da ideia. Tá tudo bem, tá tudo normal, enquanto vocês ficam aí brigando se deve ter ou não deve ter, as empresas estão lá enchendo o bolso deles de dinheiro. Primeiro de tudo, nós temos que entender o que é um reboot, que é completamente diferente que remake, completamente diferente que spin-off. Reboot nada mais é que recomeçar a série com outros personagens, porém com uma história um pouquinho diferente, mas sempre se baseando naquela história principal. Ou seja, no reboot de Pretty Little Liars, nós teremos novos personagens, uma nova história, porém se baseando na história da A, uma pessoa que fica mandando mensagem, ameaçando as meninas e tudo mais. E uma das polêmicas relacionado ao reboot de PLL é porque está cedo demais. A série acabou apenas há 3 anos atrás, porém, se você parar para pensar, na verdade a história meio que se encerrou há 1 ano atrás, porque a Marlene, ela criou o spin-off chamado Pretty Little Liars: The Perfectionists, em que nós tivemos a Alison e a Mona, que são personagens de PLL, então eles meio que continuaram a história depois do final de PLL, mostrando ali a vida da Alison e também a vida da Mona. E aí, com isso, nós também tivemos algumas informações sobre o que aconteceu com as outras meninas, através de mensagem e tudo mais. O que aconteceu? Esse spin-off, ele foi cancelado sem um final. Ou seja, para quem viu esse spin-off, que foi uma continuação de PLL, viu que a história meio que acabou arruinando, por exemplo, o final de algumas personagens, como a Emily e como a Alison, que elas terminaram PLL muito felizinhas com as suas filhas, e aí em The Perfectionists nós vimos já elas separadas e nós não tivemos aí uma conclusão disso. Eu nunca fui muito fã do casal Emily e Alison, porém eu me coloco no lugar de quem era fã das duas, né? Porque a pessoa vai lá, assiste PLL e tudo mais, e elas têm um final feliz. Aí, de repente, eles criam um spin-off onde esse final feliz não foi tão feliz assim, e aí o spin-off acaba sendo cancelado e nós não temos uma conclusão da história da Alison, que é uma das personagens preferidas de PLL. Nós também não temos uma conclusão da história da Mona, que nós também amávamos ver em PLL, ou seja, esse spin-off, ele meio que arruinou o final de PLL para alguns personagens. Porém, não sei se vocês sabem, mas essa não foi a primeira tentativa de spin-off com PLL. Nós também tivemos o spin-off chamado Ravenswood, que foi um fracasso. Porém, também foi uma história que meio que não teve conclusão, porém nós tínhamos o personagem Caleb, que ele acabou voltando para a PLL porque a série ainda estava no ar. E aí, vamos voltar mais um pouquinho nos acontecimentos de PLL antes de falar do reboot, porque vai fazer sentido a minha opinião para vocês, assim eu espero. Na época que Pretty Little Liars ainda estava no ar, há 3, 4 anos atrás, antes mesmo da série acabar, os fãs mesmo já estavam achando
achando a história muito maçante, já tava naquela coisa de não tem mais história para contar. Eles simplesmente falaram quem era A, e aí começaram a criar outra história falando sobre uma tal de AD. Então nós víamos que eles estavam empurrando a história com a barriga, porque a série tinha muito fã e tudo mais. Tanto que quando o PLL acabou, não teve uma movimentação assim de meu Deus, a série vai acabar. É claro que a gente ficou triste, porém a maioria, não vou falar todos porque sempre tem uma exceção, mas grande parte do público da série já tinha essa consciência de que de fato estava na hora de acabar, de encerrar, porque já não tinha mais coisa para contar. Falando tudo isso para vocês, quando saiu o spin-off The Perfectionists, muitos fãs não concordaram justamente por esse negócio de já não ter mais história para contar. Tem série, gente, que é bom deixar ali do jeito que tá, sabe? Tipo, foi legal, foi importante, a gente pode rever, mas tem história que quanto mais você conta, quanto mais você vai falando, vai ficando uma coisa tão cansativa que você vai pegando meio que às vezes até um ranço da série. É claro que eu jamais na minha vida vou ter ranço de PLL, que é uma série muito especial pra mim, porém já deu. Chega! Esse reboot da série vai se chamar Pretty Little Liars, o pecado original. Coisa que eu também já fiquei assim com um sentimento meio que ferrado de raiva porque colocaram o nome original no título do reboot. Não tem nada de original aqui. Quando fala Pretty Little Liars, pecado original, se eu não soubesse sobre o que se trata, eu pensaria que, sei lá, seria alguma história falando sobre os pais das meninas que a gente já conheceu na série original, né? Tipo, pecado original. Pensei, vai falar, sei lá, da infância da Alison, como tudo começou. Inclusive, seria mais interessante, talvez. Mas vamos aqui juntos ler a sinopse desse reboot pra gente entender um pouquinho melhor sobre o que se trata. Situada nos dias atuais, 20 anos após uma série de eventos trágicos que quase destruíram a cidade operária de Millwood, a nova série se concentra em torno de um grupo de meninas adolescentes diferentes que se encontram atormentadas por um agressor desconhecido e são obrigadas a pagar pelo pecado secreto que os pais cometeram 2 décadas antes. E então, como vimos na sinopse, eles vão usar algumas palavrinhas, alguns nomes parecidos aí com o PLL. Realmente a história é parecida, porém diferente. Até mesmo o nome da cidade, né? Porque nós tivemos Rosewood, Ravenswood e agora é Millwood. Tem inúmeros motivos pelos quais eu achei desrespeitoso a forma que eles estão divulgando esse reboot. Porque se é uma história diferente, se é uma nova história e tudo mais, por que eles não criaram simplesmente uma série chamada Pecado Original, e aí eles falam, é uma homenagem a Pretty Little Liars. Não, eles estão usando o nome da série para divulgação, eles estão usando uma história que foi construída, foi uma audiência que foi construída por 7 anos. Eu acho assim, se eles respeitam tanto a história de Pretty Little Liars como eles estão falando, por que eles não convidaram a Marlene King, que é criadora oficial e original da série? Por que não chamaram ela pro projeto também? A própria Marlene, ela já confirmou que ela não concorda com esse reboot, porque se você parar pra pensar, realmente é desrespeitoso com ela. Pra mim, é a mesma coisa de uma pessoa completamente aleatória que não tem nada a ver com, sei lá, The Vampire Diaries e criar uma nova série baseada ali nesta série sem a Julie Plec. Não existe, pra mim, na minha cabeça, Vampire Diaries sem a Julie Plec. E é a mesma coisa de PLL. Pra mim, não existe PLL sem os dedinhos da Marlene. Eles estão, gente, apenas fazendo tudo isso por dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não estou questionando o fato de ser o Roberto um dos criadores de Riverdale, porque
O cara sabe fazer série sim. Eu não gosto de Riverdale, porém a primeira temporada da série, que inclusive tem uma pitadinha de PLL, pra mim é perfeita, é incrível. Eu não gosto tanto de Riverdale a partir da segunda e terceira temporada, a quarta eu não cheguei a assistir, porém eu gosto bastante de O Mundo Sombrio de Sabrina e também da série Kate Kinney, que também é do Roberto. Então não estou questionando dele fazer uma série boa ou ruim, pelo contrário, eu acredito que esta série vai ser incrível, eu não tenho dúvida que a série vai ser maravilhosa. Eu amo PLL, eu amo série nesse tipo, mas a minha questão, o meu questionamento é sobre o desrespeito com tudo isso, porque eles de fato estão usando a audiência da série para poder criar uma nova série. A gente percebe que isso é puramente pelo dinheiro quando eles usam a própria conta oficial. Gente, eles usaram a conta oficial de Pretty Little Liars no Instagram com 8,6 milhões de seguidores para a divulgação desta série. É muito mais fácil eles pegarem uma série que já foi construída, que já teve um fandom construído e tudo mais, pessoas que são fiéis e vão assistir tudo, do que criar uma série do zero. Tanto que, não sei se vocês viram, porém, boa parte do elenco original de Pretty Little Liars, eles deixaram de seguir a conta oficial. Nós tivemos um monte mesmo. Inclusive, a Marlene também parou de seguir. E aí, como diz o meu amigo Igor, né, do canal Selfie Dreams, que com certeza, se você assiste PLL, você conhece esse menino maravilhoso, ele disse que isso foi, assim, aparenta ser uma forma de protesto, coisa que eu também sinto desta forma, né? Para se colocar um pouquinho no lugar da Marlene, para se colocar um pouquinho no lugar do elenco original da série. Eles estão criando, eles estão usando o nome de uma série que eles fizeram por anos, entendeu? Eles estão usando tudo que a Marlene construiu. Pra quem não sabe, PLL é uma série baseada nos livros, né, da Sarah Shepard, que inclusive nós temos ali no cantinho, tá vendo aqueles livros coloridos ali? Pois é, são os livros de PLL que inclusive eu amo. É uma das únicas séries que eu li, assim, todos os livros e eu adoro. Então, né, a criadora master de PLL, que é a Sarah Shepard, né, a criadora dos livros, ela postou no Twitter dela falando que quando foram fazer a série dos livros, muita gente também questionou sobre o elenco, sobre a cor do cabelo de tal personagem e tal, porque as personagens do livro e da série, elas são bem diferentes e tal, e aí ela falou meio que pra galera abrir o coração pra essa nova série. Gente, a Sarah Shepard, querendo ou não, não é desrespeito com ela, porque a série sempre será baseada na história dela, então ela sempre vai ter um envolvimento, querendo ou não. Quanto mais histórias, spin-offs, reboots, remakes que seja, quanto mais coisas de PLL que eles fazem, mais livros vai vender. Então, para Sarah Shepard não tem muita diferença, entendeu? A maior diferença é, de fato, pela Marlene, a criadora da série, por 7 anos. Gente, foi 7 anos. Ela lutou pro spin-off, ela continua subindo hashtags para poderem salvar, né, The Perfectionists. E aí eu fico me perguntando por que eles estão fazendo isso, se eles respeitam tanto a história de PLL, porque eles não pegaram essa grana, chamaram a Marlene e resolver, sei lá, fizessem um filme especial, coisa que todo o elenco já confirmou que faria tranquilamente. Inclusive, a atriz Lucy Hale, que ela faz a Arya, ela sempre falou do amor que ela tem por PLL e o quão grata ela é pela série, que abriu muitas portas para ela, sim. E aí ela até disse que se tivesse uma nova série de PLL, ela queria participar da produção. Gente, olha isso, entendeu? Então, eles poderiam facilmente ter chamado a Marlene, ter chamado outras pessoas e ter feito outro, entendeu? Mas eles pegaram uma pessoa completamente aleatória, que é o Roberto, pra poder criar uma série que, tipo, ele não tem ligação, entendeu? Ele não tem ligação com a série original. Quero dar um exemplo aqui no final desse vídeo rapidinho, só pra vocês entenderem um pouquinho mais a minha opinião. Talvez vocês
vão saber interpretar o que eu tô falando melhor depois disso, ou talvez não, né? Porque as pessoas gostam de reclamar e sempre vão reclamar do mesmo jeito. Porém, nós também teremos um reboot de Gossip Girl, que no começo eu tava meio que com o pé atrás, porém, conforme foram saindo aí notícias e tudo mais, eu fui entendendo um pouquinho melhor o que ia acontecer. Eu fiquei muito animada, eu estou muito animada, sim. Tem vários vídeos aqui no canal já, inclusive apresentando o elenco desse reboot de Gossip Girl pra vocês, então é só clicar nos cards, beleza? Quando começaram os boatos sobre o reboot de Gossip Girl, o presidente da CW, ele disse que não queria fazer absolutamente nada sem o aval do Josh Schwartz e também da Savannah Savage, que são os criadores da série Gossip Girl. Entendeu a diferença do respeito e do desrespeito? O presidente da CW, ele não queria fazer absolutamente nada antes do Josh e da Savannah falar ok, porque eles são os criadores de Gossip Girl, então a gente já consegue esperar que eles respeitem a história original, que eles respeitem os personagens originais e tudo que aconteceu. Eles vão conseguir trazer a essência de Gossip Girl aí de uma forma mais atual, não sei, pelo menos assim eu espero. Ou seja, apesar de ser uma nova história ali dentro do mesmo universo, eles estão tentando manter a essência do que a gente já assistiu, respeitando os fãs, respeitando o elenco, respeitando tudo. Eles não estão simplesmente pegando a história de Gossip Girl, a audiência de Gossip Girl, pegando outro criador e fazendo ali uma história meio que por cima de tudo aquilo, sem o aval de quem criou tudo. Vocês entenderam agora a diferença? E mesmo assim, Gossip Girl vai ganhar um reboot 8 anos depois do final da série, coisa que eu também acho cedo ainda, porém 8 anos eu acho que é um pouquinho mais aceitável do que 3 anos, né? Até porque também não teve nenhum spin-off depois continuando a história nem nada do tipo. Eu penso que tem tanta série, gente, que dá pra fazer reboot, tem tantas histórias, tem tanta coisa. Tem a série Buffy, a Caça a Vampiros, coisa que eu acho que seria incrível se tivesse um reboot, eu acho que já tá na hora, inclusive. Temos também The O.C., que é uma série que facilmente eles conseguiriam fazer um reboot também, mas não, eles resolveram fazer um reboot de uma série recente, de uma série que tem audiência ali meio que fresquinha ainda, né? Já pra garantir a audiência e o dinheiro no bolso. E então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês saibam respeitar a minha opinião, né? Pelo amor de Deus. Aproveita e comenta aqui embaixo se você gostou dessa ideia, se você também acha um desrespeito ou se você acha que a galera tá exagerando. Comenta aqui embaixo, abra o seu coração, sempre respeitando a opinião das outras pessoas, beleza? Você pode estar ansioso pro reboot, tudo bem, tá bom? Só pelo amor de Deus, não fica pedindo reboot de Vampire Diaries não, que já tinha gente, inclusive a Mari, minha amiga, pedindo reboot de Vampire Diaries. Ó, vocês não me inventam não, porque se tiver um reboot dessa série sem a Julie Plec, eu vou surtar. E ainda mais um reboot de uma série tão recente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não que, ó, eu já fiquei nervosa só de pensar nessa possibilidade. Ai, ai. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda bastante também, tá bom? E vai lá me seguir nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Inclusive, já tinha compartilhado no meu Twitter esta minha opinião, mais ou menos por cima ali, sobre esse reboot de Pretty Little Liars. Ninguém merece. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!